Bem-vindos ao pré-calouro da UEA. A aula de hoje vai falar das orações coordenadas aditivas. Você já ganhou base para isso? Lembra que você já sabe o que é parágrafo, o que é período, o que é oração e até já treinou comigo alguma coisa envolvendo as orações coordenadas. Agora é a hora de se aprofundar, de conhecer em profundidade as coordenadas aditivas. Vamos começar pela semântica. Você já ganhou intimidade com o que significa semântica? É a parte da gramática que se preocupa com o sentido das coisas. Aliás, é a mãe da gramática. Para você que pensa que a gramática não tem família, tem. E quem manda de verdade na gramática é a semântica. Tudo nasce por meio do sentido, aí depois é que entram os detalhes gramaticais. Qual é a semântica das orações coordenadas aditivas? Olha, elas naturalmente vão aparecer num sistema de coordenação que indica soma, indica adição de ideias. Então, uma oração, logo depois outra, num sistema ou numa sequência de soma ou de adição. Depois, como é que se dá esse sistema de coordenação? Olha, na verdade, as orações coordenadas aditivas, elas podem ligar-se uma às outras ou por meio da vírgula. Então, a vírgula serve para fazer esse encadeamento, mas também esse encadeamento se dá por meio das conjunções coordenativas aditivas. Olha, tem muita importância no nosso estudo que você perceba os dois sistemas. Tanto melhorar no sistema de vírgula, de pontuação, quanto na identificação das conjunções. E quais são essas conjunções coordenativas aditivas? Bem, nós vamos conhecer uma por uma, falando da característica específica, de cada uma delas, para que você ganhe realmente certeza na hora da leitura. Então, vamos começar com a principal conjunção coordenativa aditiva, que é o I, tá? Olha, essa pronúncia de I ou E varia um pouquinho, mas de verdade é a letra E que faz esse papel de ligação entre palavras ou entre orações. Primeiro, o I é eclético. O que significa isso? Que ele não liga apenas orações coordenadas aditivas. Ele pode ligar palavras, pode ligar orações coordenadas e pode ligar orações subordinadas. Olhe por que o I é considerado uma palavrinha muito importante da nossa língua. Muita gente adulta pensa que, batendo o olho no I, está lendo período composto por coordenação e está lendo orações coordenadas. Não é bem assim, porque o I pode ligar dois substantivos, pode ligar dois adjetivos. E o pior, o I também pode ligar duas orações subordinadas. Isso é bem interessante. Vamos provar isso por meio de uma primeira frase. Quando eu digo, os políticos e o povo se uniram contra a corrupção, então é claro que você tem aí só um verbo. Você tem o I, mas você não tem dois verbos. Você tem apenas o verbo unir e, naturalmente, período simples, oração absoluta. Já pensou, se você bate o olho nessa frase, identifica o I e pensa que são duas orações, por isso você construiu uma base comigo que funciona pela identificação dos verbos. Um único verbo, período simples, oração absoluta. Mas qual é a função do I? Naturalmente, a função de ligar dois substantivos. Veja como os políticos e o povo é o sujeito composto. Os dois são ligados por meio do conectivo I. E qual é a classificação dessa palavrinha quando está ligando dois substantivos? É conjunção coordenativa aditiva. Interessante é que ela tem vários papéis, assume vários papéis, mas o nome não muda. Não interessa se está ligando dois substantivos, dois adjetivos, dois pronomes, duas orações coordenadas, duas orações subordinadas, não interessa. O nome é conjunção coordenativa aditiva. Vamos a um segundo exemplo. O nosso sistema é de insistência. Você viu o I ligando dois substantivos. Agora leia comigo uma outra frase. Os políticos se uniram e promoveram a reforma política. Olhe como agora, de um lado, antes do I, você tem os políticos se uniram, a presença do verbo unir.
E começando com o I, você tem uma nova ideia. E promoveram a reforma política. Caiu a ficha? Você notou que agora o I está de verdade ligando duas orações? E aí vem os detalhes sobre o período. Primeiro detalhe, período composto por coordenação. Agora falamos de período composto porque enxergamos dois verbos, duas orações. E por que fomos direto para composto por coordenação e não subordinação? Porque o I faz a ligação entre as duas ideias, daí o processo coordenativo. Qual é a função do I? Agora sim, ele está ligando duas orações coordenadas. E a classificação morfológica dele? Conjunção, coordenativa, aditiva. Os políticos se uniram, é a oração coordenada assindética. Olha o nome, assindética, é aquela que não tem a conjunção, e promoveram a reforma política, a oração coordenada sindética aditiva. Viu como ficou fácil? Nós já olhamos o I que liga substantivos, o nome dele é oração coordenada ou coordenativa aditiva, e agora percebemos que o I liga duas orações e não mudou de nome. Conjunção coordenativa aditiva. Ainda não se convenceu? Então veja um terceiro exemplo. Ela ficou solteira e melhorou de vida. É muito importante que você bata o olho no I e olhe o que antecede o I. Vamos olhar? Ela ficou solteira. É uma oração, tem o verbo ficar. E olhe o que vem depois do I. E melhorou de vida. Perfeito, né? Tá? Bem, meu amigo, você já sabe o que o I está fazendo. Está ligando duas orações. Portanto, período composto por coordenação. Veja a importância de enxergar verbos. Por isso que nas nossas primeiras aulas, você treinou bastante essa coisa de não confundir verbo com substantivo. Qual é a função do I? Ligar duas orações coordenadas. Qual é a identidade morfológica dele? Conjunção coordenativa aditiva. A primeira oração, ela ficou solteira, não tem o I. Olha a classificação. Oração coordenada assindética. Ora, o que é o azinho? É o prefixo e sindética significa conjunção. E a outra oração, né? E melhorou de vida, naturalmente a oração coordenada sindética aditiva. Quando você estuda isso na sequência didática em que estamos apresentando a você, e quando você repete, porque essas aulas estão à sua disposição na internet para você repetir quantas vezes quiser, meu amigo, aí é esperar pela consequência, que é a sua aprovação, é o seu bom desempenho no dia da prova de língua portuguesa. É hora de praticar. Olha a nossa sequência em seu benefício. Primeiro você viu a parte teórica e viu até exemplos, né? Agora eu quero apresentar para você um exercício daquela maneira que você vai enfrentar no dia da prova de vestibular. Olha a frase, a esperança e a sogra são as últimas que morrem. Bem, essas frases são filosóficas, né? São verdadeiras, você não pode negar que há uma grande sabedoria em torno delas. Portanto, nós queremos uma letra errada. Não fique rindo aí não, porque na verdade essas frases são verdades que você às vezes não tem coragem de falar nem nada, mas está aí para você. Bem, a letra A diz que é um período composto por subordinação. Olha, muita gente vai ficar meio atrapalhada só em falar de sogra, a pessoa perde um pouco, né, a concentração. Mas concentre-se, a partícula que é um pronome relativo. Letra C, a conjunção I indica coordenação. Letra D, a conjunção I faz parte de uma oração coordenada sindética aditiva. E letra E, o sujeito do verbo ser é composto. Todas são situações que você já treinou aqui comigo. Vamos fazer aquela leitura morfossintática e chegar a uma conclusão? Olha, primeiro você tem a esperança e a sogra, sujeito composto, isso você não pode negar. Perfeito, não é? Então, letra que falar de sujeito composto estará normal, sem problema nenhum. Olha que são dois verbos. Em primeiro plano, o verbo ser, a esperança e a sogra são as últimas, e depois o verbo morrer. Portanto, você tem dois verbos, duas orações, portanto, só pode pensar em período composto. Qualquer letra que fale de período simples ou de oração absoluta, naturalmente será a letra
absurda. E a importância de você enxergar duas palavrinhas. Uma é o I, mas o I não está ligando orações. Está ligando esperança, que é substantivo, e sogra, que também é. Portanto, o papel do I neste período é ligar dois substantivos. Agora, lembra o nosso discurso sobre o quê? A lógica do que é estar num período composto por subordinação. É o que você acaba de perceber. Você está olhando para um período composto, duas orações, em que a primeira é principal e a que começa com o que é subordinada. Outro detalhe que tem valor na hora das provas. Podemos ou não podemos trocar o que pelo qual? Vamos treinar um pouquinho essa lógica? Sabe como é que você faz? Troca o que pelo qual, observando o que está antes do que. Essa coisa de gênero, número tem valor. Acompanhe. Então, a esperança e a sogra são as últimas as quais morrem. Nós todos que eu digo, todos os adultos, principalmente quem escreve, temos a mania de usar o que no lugar do qual. Mania ótima, né? Mas a frase escrita com o qual também é perfeita, também é correta. É mais uma questão sintética. Parece que os autores, quando tem que usar que e qual, preferem o que por ser mais direto. Percebeu? Então, se nós queremos uma letra errada, vamos olhar de novo as letras. Letra A diz que o período é composto por subordinação. Pronto, você percebeu que sim. Letra B, que a partícula que é pronome relativo, é só trocá-lo pelo qual e a troca deu certo. Verdade. Letra C, que a conjunção I indica coordenação. Sim. Olha o detalhe. Indica coordenação, mas não está ligando orações coordenadas. Lembre que coordenação é o processo. Coordenação é o fato de você ter dois substantivos interligados. Letra D diz que a conjunção I faz parte de uma oração coordenada sindética aditiva. Mas você percebeu que a primeira oração é principal e que a outra é subordinada. Portanto, a letra D é bem absurda. E a letra E, que o sujeito do verbo ser é composto, isso você percebeu com facilidade. Olha, logo depois de uma questão, é tática nossa para você melhorar, vem um reforço. Vamos olhar todos os detalhes do período apresentado? Primeiro perceba as duas versões, ambas corretas. Apresentamos uma primeira com o que e logo depois trocamos o que pelo qual. Essa prática é fundamental por duas razões. Primeiro, para você perceber que o período é composto por subordinação. E depois, sempre que o que se igualar ao qual, você tem a famosa oração subordinada adjetiva. É a oração que está ligada à outra por meio de um pronome relativo. Bem, primeiro detalhe que você tem que observar, que igual a qual, chama-se pronome relativo. Segundo detalhe, o que morrem é a oração subordinada adjetiva restritiva. Deixa eu tentar melhorar um pouco essa coisa de oração subordinada adjetiva restritiva. Lembre que a diferença entre restrição e explicação, do ponto de vista de período de orações, é a presença ou a ausência das vírgulas. Ouça bem, quando você tem a vírgula ou as vírgulas, a ideia é explicativa. Quando você não tem a vírgula ou as vírgulas, a ideia é restritiva. Percebeu? E aí o I, conjunção coordenativa aditiva, veja como ele liga dois substantivos, mas o nome não muda, conjunção coordenativa aditiva. A função do I, coordenar dois substantivos, ou então coordenar dois sujeitos, porque os dois substantivos fazem o papel de sujeito, e a esperança e a sogra são as últimas, é a famosa oração principal. Note que nesse sistema de uma principal e a outra subordinada, você não tem condições de colocar um ponto para quebrar o período em dois períodos. Depois do I, tem muita importância você enxergar o NEM. E agora? O NEM ele é interessante porque ele participa de dois sistemas coordenativos. Primeiro, pode ser o NEM que liga só palavras, né? Tem uma ideia de negação, naturalmente. E pode ser o NEM repetido, NEM, NEM. Quando essa repetição acontecer, naturalmente nós teremos não a adição, mas sim a alternância.
Só que o que interessa para nós agora é você olhar o NEM nesse sistema de adição. Tranquilo? Então, ele liga duas palavras ou liga palavras e orações negativas. Veja como é o mesmo sistema do I. O I pode ligar palavras e pode ligar orações. O NEM vai na mesma linha. Ou ele liga palavras ou liga orações. Não interessa se o I está ligando dois substantivos, dois adjetivos, dois pronomes ou dois verbos. O nome dele não vai mudar, é conjunção coordenativa aditiva. Perfeito? Portanto, olha o primeiro exemplo. Ele saiu por aí sem eira nem beira. Nesse caso, você sabe que nós só temos um verbo, que é o verbo sair. Portanto, a primeira parte, ele saiu por aí, é a oração, é a parte que contém verbo, e a outra parte, sem eira nem beira, olha a função do nem, né? É ligar a palavra eira, naturalmente, à palavra beira. Conclusão não é período composto, temos um único verbo, é o que você já se habituou a fazer. Período simples, oração absoluta. Olha o segundo detalhe sobre o período. A função do NEM, ligar dois substantivos. Espero que você leia a palavra eira e a palavra beira como substantivos. E a classificação do NEM é conjunção coordenativa aditiva. Enxergou? Você não tem o NEM ligando duas orações, mas o nome dele é conjunção coordenativa aditiva. Quer outro reforço? Olha o segundo exemplo. Ele não chorou nem reclamou da dor. Veja como a primeira parte antes do NEM é ele não chorou. Portanto, temos um verbo, é uma oração. E veja que o NEM começa com nem reclamou da dor, segunda oração. Então, você tem, digamos, o NEM num processo ligeiramente diferente da frase anterior, porque agora ele liga dois verbos ou liga duas orações, é o famoso período composto por coordenação. Vamos aos detalhes? Período composto por coordenação é uma conclusão lógica. A função do NEM agora ligar duas orações coordenadas, a classificação do NEM, conjunção coordenativa aditiva, e ela chorou, primeira oração, que não tem o NEM, oração coordenada assindética. E a segunda, que começa com o NEM, nem reclamou da dor, oração coordenada sindética aditiva. Percebeu? Nesse caso, olhe como o NEM liga orações e, naturalmente, você tem o famoso período composto por coordenação. Após o emprego do I, do NEM, vamos olhar uma sequência bem interessante de palavras. É o não só, mas também. Perceba as reticências, que é uma espécie de alerta, para dizer a você que pode haver uma boa distância entre os dois grupos, mas a ideia é de adição. Por que esse detalhe é muito cobrado nas provas de língua portuguesa? É que parece que a nossa mente, ao ler o mais, associa imediatamente a oposição, a famosa ideia de adversidade. Lembre então que o mais vai fazer parte de dois grupos. Daquele grupo que você já debateu comigo, mais, porém, todavia, contudo, entretanto, o famoso grupo das conjunções coordenativas adversativas, e agora, para atrapalhar um pouco a sua compreensão, mas, na verdade, para garantir que você vai acertar, o mais faz parte também das conjunções coordenativas aditivas. Portanto, fique atento. Leu não só, e bem depois aparece o mas também, naturalmente temos a adição. Vamos ver uma frase para ver se você realmente consegue enxergar? Então, não só a sogra, mas também o genro compareceram à delegacia. Uma dupla que você conhece bem, quando um vai, no mínimo, é porque denunciou o outro. Bem, mas olha o detalhe curioso. Quando você lê não só a sogra, você não está lendo uma oração. Vamos pensar nisso? Ó. Não só a sogra não constitui uma oração. O outro pedaço, mas também o genro compareceram à delegacia, aí envolve o verbo comparecer. Portanto, conclusão inteligente. Você não tem período composto, você não tem dois verbos, mas tem a sequência não só, mas também. Vamos deduzir? Significa que o período é simples, a oração é absoluta
significa que a função do não só, mas também é ligar dois substantivos, ou seja, o substantivo sogra e o substantivo genro. Quer fazer um teste comigo? Se você eliminar o não só, mas também, essa frase vai ficar com sentido perfeito. Leia comigo. Você vai ler: a sogra e o genro compareceram à delegacia. Essa é a prova cabal de que a sequência não só, mas também tem mesmo o valor de adição. Percebeu? E aí a classificação. A classificação é fixa. Sempre que você encontrar o não só, mas também, você vai chamar de conjunção coordenativa aditiva. E como você tem uma sequência de palavras, nada contra você chamar de locução coordenativa aditiva. Não há problema nenhum. É uma nomenclatura que pode aparecer no dia da prova. Em vez da palavra conjunção, locução conjuntiva dá no mesmo. Vamos ver um segundo exemplo? Não só veio à festa, mas também trouxe toda a família. Eu acho que são esses detalhes que fazem a diferença na hora da prova. Na primeira parte você tem o não só veio à festa, você tem uma oração, tem a presença do verbo vir. Na segunda parte, mas também trouxe a família, um segundo verbo, uma segunda oração. Conclusão lógica, você agora está diante do período composto por coordenação. Notou como é simples? Você pode ter o não só, mas também ligando palavras e ter o não só, mas também ligando duas orações. Olha o segundo detalhe da frase. A função do não só, mas também ligar duas orações coordenadas. Quando você pega a primeira delas, não, antes da primeira, quando você pensa na classificação da sequência, a mesma classificação anterior. É um grupo de palavras formando uma locução conjuntiva ou conjunção coordenativa aditiva. A primeira parte, não só veio à festa, veja que o só pertence a essa primeira parte, é a oração coordenada assindética, porque a gramática vai considerar que a verdadeira conjunção está na segunda oração. Então, a segunda, mas também trouxe toda a família, a oração coordenada sindética aditiva. Bem interessante essas percepções, porque a prova ela tem amor aos detalhes, e são detalhes técnicos que você só percebe assim, numa aula como a nossa, em que você, numa sequência didática, percebe tudo isso. Depois da teoria, vamos à prática. Olha uma frase muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo. Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom, não pode ser uma boa pessoa. Eu acho que na leitura você tem a obrigação de enxergar o quê? É uma das palavras mais cobradas em qualquer prova de língua portuguesa. Então vamos logo treinar. Uma pessoa que é boa com você é uma pessoa a qual é boa com você. Isso você dá conta de fazer, qualquer um dá conta de trocar, nesse caso, o quê? Pelo qual. E vem uma informação importante. Quando essa troca é perfeita, o que não pode ser chamado de conjunção. Naturalmente, o nome morfológico dele é pronome relativo. Por que eu estou mostrando isso a você? Porque quando você bate o olho na letra E, o que tem valor de conjunção, naturalmente é a letra errada. Percebeu? Até acredito que você possa ter dúvida quanto às outras afirmativas, mas há sempre um detalhe da frase que é mais valorizado e é em cima desse detalhe que os examinadores trabalham. Bem, e como convém a cada questão, vamos olhar o reforço que eu preparei para você. Foi aquela coisa de você trocar o que pelo qual que você já treinou. E, naturalmente, enxergar que depois do mas, nós temos a elipse, temos a ausência de um verbo. Portanto, o que igual a qual é um pronome relativo, a oração que é boa com você é oração subordinada adjetiva, porque todas as vezes em que o que é qual, a oração é adjetiva. O mais está no papel de conjunção coordenativa adversativa e a oração mais é grosseira com o garçom, em que o é está subentendido, naturalmente oração coordenada sindética adversativa. Sabe qual é o detalhe mais cobrado em provas de concursos e vestibulares?
envolvendo o conectivo I, acredite, é o uso da vírgula. Por quê? Porque na nossa mente de adulto parece que o I substitui a vírgula. É verdade, mas é quando as orações têm o mesmo sujeito. Quando elas se apresentam com sujeitos diferentes, aí, além do I, temos de empregar a vírgula. Olha um primeiro exemplo. Ele voltou para casa e presenciou a traição amorosa. Eu sei que a frase desnorteia um pouco você, mas concentre-se apenas na parte gramatical. Quem é o sujeito de ele voltou para casa? É o pronome ele. E quem é o sujeito de presenciou a traição amorosa? Também é o pronome ele. Nesse sistema, a vírgula fica proibida. Isso coincide com o que nós aprendemos de modo regular na sala de aula. Olha os detalhes. A primeira oração, naturalmente, é coordenada assindética, o sujeito é simples, ele, e a segunda é coordenada sindética, aditiva, com o mesmo sujeito da anterior, e por isso a vírgula proibida. Agora, vamos exemplificar o segundo caso, que é o I ligando orações com sujeitos diferentes. Perceba, ele voltou para casa, vírgula, e o vizinho estava na cama, mas ainda bem que vestido de mulher. Isso é até um alívio, né, para quem volta para casa e encontra uma cena assim. Bem, vamos nos concentrar novamente só na parte gramatical, deixar essa outra parte para depois. Olha, quando você olha para ele voltou para casa, o sujeito é o pronome ele. E quando lê e o vizinho estava na cama vestido de mulher, naturalmente o sujeito é o vizinho. Olhe como nesse caso você tem obrigatoriamente a vírgula para marcar o limite das ideias e para que não haja nenhuma confusão semântica. Nome das orações? A primeira, ele voltou para casa, coordenada assindética, o sujeito é simples, ele. E a segunda, naturalmente, oração coordenada sindética aditiva, mas o sujeito é o substantivo vizinho. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje fica por aqui, mas não esqueça de revisar todo o nosso conteúdo, repetir as aulas anteriores. É só acessar o portal da UEA e ali você vai encontrar um link para o pré-calouro e assim ficar de bem com todo o conteúdo e preparar-se definitivamente para o vestibular.